Estará a história de Portugal desatualizada? Partindo desta pergunta, dois historiadores consideraram então que sim e deitaram mãos à obra. O resultado é este livro, Atualizar a História. Foi organizado por Paulo M. Dias e Roger Lee de Jesus, que estão aqui comigo esta manhã. Bom dia a ambos, obrigado por terem vindo. Vamos lá perceber então. A ideia é reescrever a história ou partes da história de Portugal. Soa sempre assim um bocadinho provocatório, não é? Sim, e o livro em si foi escrito de forma um pouco provocatória. Nós consideramos, como explicamos na introdução do livro, que toda a história é sempre reescrita. Aliás, é o ofício do historiador. Cada estudo que faz é porque acaba sempre por reescrever a história. E, nesse sentido, a história vai ser sempre atualizada. E o que acontece, e o que o livro procura fazer, é esta ponte entre os últimos conhecimentos produzidos na academia, no meio académico, com aquilo que o grande público sabe, porque, infelizmente, nem sempre as investigações que são feitas em meio académico acabam por chegar ao grande público. E esse livro acaba, então, por tentar fazer essa ponte, por divulgar grande parte das novas investigações feitas, novas visões, novas perspectivas, e por isso é que nós achamos que, efetivamente, oferecemos uma nova visão, em parte, da história de Portugal. Portanto, Paulo, isto é dizer assim, um compêndio, tem vários artigos de vários autores, não é um livro escrito por vós com uma visão pessoal. Sim, é um compêndio, não é exatamente uma história de Portugal. Portanto, os capítulos são independentes, podem ser lidos sem ser por uma ordem específica. Temos capítulos muito variados, como o Roger disse, feitos por ao todo 28 autores. São 29 capítulos que vão desde o Viriato até ao final do Império Português e a memória desse Império, passando por questões como o trabalho forçado, Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, o Infante Dom Henrique e por aí fora. Temas que, de facto, achámos pertinentes e achámos que precisavam de alguma atualização no sentido de desconstruir mitos, de derrubar ideias feitas e, portanto, passar, como o Roger disse, o conhecimento académico para o público no geral. Mas quando dizem desconstruir algumas coisas, quem ler este livro vai achar que estudou tudo errado, que foi tudo uma invenção, uma efabulação, ou há apenas aqui dados novos que foram surgindo para completar a história? Ou temos as duas coisas? O que é que acontece aqui? Há dados novos, mas efetivamente há conhecimento que, infelizmente, porque nem sempre os manuais escolares são atualizados como deviam ser e, portanto, ainda há mitos que perpassam dentro daquilo que nós achamos ser a história de Portugal, até porque grande parte ainda da população ainda foi educada antes do 25 de Abril, onde a história, aí sim havia uma história oficial, uma leitura única e, neste caso, desde os últimos 20, 30 anos tem havido realmente uma grande renovação. Isso não se revê, a maior parte das vezes, naquilo que é ensinado nas escolas, nos programas. Daí que há coisas que, infelizmente, as pessoas vão achar que realmente estamos a desconstruir um pouco, a destruir esta imagem um pouco mitificada da história de Portugal. Mas é assim que a história funciona. Aliás, nós costumamos dizer que, apesar dessas ideias que são desconstruídas, na realidade isso até oferece mais interesse à história. Não estamos... Mas isto decorre muito, nós, enfim, quando vamos alimentando a história de um país, há exatamente todas as imagens, as hipérboles dos heróis, não é? Portanto, essa construção. Depois, consoante vamos crescendo e vamos lendo as coisas, percebemos que, enfim, o romantismo de uma batalha medieval não tem muito de romantismo, não é? Tem muito de sangrento. Claro. Mas é neste sentido que vão, ou seja, de tentar explicar um pouco mais. Sei lá, quando olham para figuras, que há sempre a ideia da canção, do poema, não é? Que as vão colocando. Aqui tentam encontrar novas perspectivas, dão-nos outra visão. Sim, essencialmente é isso. Nós tentamos compreender as figuras como terão sido no seu tempo. Por exemplo, se falarmos do Infante Dom Henrique, tentar compreender como foi enquanto personagem histórico, mas também compreender a memória que foi construída sobre o Infante nos séculos seguintes. Como sabemos, é uma figura bastante conhecida, bastante importante da história portuguesa e que por isso mesmo foi manipulada ao bel prazer dos mais variados autores, desde o tempo da sua morte até ao século XX. E, portanto, é importante compreendermos não só quem o Infante foi, mas também o que dele se fez até aos nossos tempos. Uma última pergunta. Isto tem recurso a novas fontes que foram descobertas ou às mesmas, mas vistas de uma outra maneira? Ambos. Portanto, esta atualização é sempre feita a partir de novas fontes, que são sempre descobertas nos arquivos nacionais e estrangeiros, mas, sobretudo, a partir de novas perspectivas, novas visões sobre o passado, porque esta história está a ser constantemente atualizada a partir do momento em que estamos agora. E o objetivo do livro é sobretudo, levar à
reflexão. Não é uma visão única, não é uma visão oficial, isso não existe em história, não há dogmas, não há ideias, enfim, que não possam ser discutidas, mas o livro, sobretudo, o objetivo é levar à reflexão do leitor sobre a história de Portugal, questionar. E, portanto, se o leitor ficar realmente interessado em repensar um pouco o que foi a história de Portugal, através desses temas, já ficamos muito satisfeitos. Muito bem. E são 28 investigações, então, atualizar a história, uma nova visão sobre o passado de Portugal. E já agora fica a ideia de que o Paulo M. Dias e o Roger Lido Jesus também são autores do podcast Falando de História e, portanto, imagino que regularmente têm aí provocações para falar da história portuguesa. Obrigado por terem vindo esta manhã aqui. Falarmos da história de Portugal, de uma nova visão. Obrigado, bom dia.